Hoje, lá na coluna em GZH, eu tô recuperando um pouco da história do polêmico Muro da Mauá. Ah, Leandro. O Muro da Mauá, que é uma parte muito pequena do sistema de proteção da cidade, porque o sistema de proteção, que é formado na sua maior parte por diques, tem 68 quilômetros e o muro tem um pouco menos de 3 quilômetros, pouco menos de 3 mil metros de extensão. Ele vai ali separar, né, a partir da década de 70, a Avenida Mauá do Cais do Porto, dos armazéns do Cais do Porto. Depois, nos anos 80, uma parte do muro até fica escondida pela linha do Transurb, né? Porque antes ele ficava mais visível até a região da rodoviária. Daí, como construíram a linha do Transurb, tem uma parte dele que nem aparece ali. O Muro da Mauá foi construído entre 71 e 74. Já lá nos anos 40, era uma das alternativas de obra num sistema de defesa para a cidade, mas levou 3 décadas para ser construído. Antes disso, já estava em obra a parte dos diques lá, ainda nos anos 40, numa proteção para a Zona Norte, região industrial da cidade. A parte não tão visível, digamos assim. Né? Que o muro é mais... o muro sempre foi a parte mais visível do sistema de proteção e a parte também foi sempre a mais polêmica. Né? E o mais inacreditável, a gente sabe que ele sempre gerou muita discussão. Afinal, esse muro serve para quê? Uns diziam, não, se tirar esse muro a gente vai ter a cidade inundada. Outros, não, mas existem outras tecnologias, o muro é muito feio. E o mais inacreditável que é mesmo no período de ditadura militar, que ele foi construído durante a ditadura militar no Brasil, em 1975, em abril, poucos meses depois da conclusão, eu encontrei uma reportagem na Zero Hora e eu escrevo sobre isso lá na coluna, que é o seguinte, a manchete era Cortina da Mauá, porque o nome mesmo técnico é cortina de proteção, não é muro, é cortina. E daí dizia, Cortina da Mauá, derrubar, enfeitar ou esperar por uma melhor solução. Não, já tinha hater do Muro, o Stout disse que apelidaram de Muro da Vergonha, tinha os haters do Muro da Vergonha e Muro de Berlim, eles chamavam em 1975. Hater do muro. Dá pra dizer assim, ó, o período de obras já foi com polêmica. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Stout. Mas é verdade, Kelly. É assim, um regime arbitrário naquele momento. Verdade, né? Então constrói-se determinados equipamentos que são controversos sem que a população possa apitar de maneira democrática mesmo, participativa, enfim. Aí, claro que algumas pessoas se assustaram quando tu coloca o Muro da Mauá, que eu repito aqui, as pessoas sempre dizem, o PG era a favor, era contra o muro. O Muro da Mauá, do ponto de vista urbanístico, é uma aberração. Do ponto de vista urbanístico. Por quê? Porque ele segregou uma das áreas mais nobres, bonitas, simbólicas, emblemáticas de Porto Alegre, que é o Cais. Ele arrancou isso do centro histórico do restante da cidade. E a nossa relação com o Rio se distanciou. Agora, do ponto de vista funcional, é claro que ele é importante. E eu nunca defendi que derrubasse o Muro da Mauá sem colocar nada no lugar. Nunca disse, tira o muro daí, deixa a cidade desprotegida. Não. Sempre entendi que a gente pudesse, de alguma forma, pensar, elaborar, construir, planejar, projetar um dia outras alternativas que fossem mais modernas. Então, só para deixar isso claro, nunca defendi derruba o muro e deixa a cidade assim. Não, de maneira alguma. Mas, tal, eu acho importante isso. Tu vê em 75, a comunidade já era dividida. E eu acho uma ilustração interessante de quando um governo constrói, e eu repito, do ponto de vista funcional, ele funciona e foi competente o governo naquele momento. Eu acho que o governo Thompson Flores, provavelmente. O governo Thompson Flores. Aqui na coluna do Estado. Na prefeitura de Porto Alegre. Como fez uma série de outros equipamentos viários em Porto Alegre, que são muito importantes, que são verdadeiros marcos da cidade, né? Tudo aquele complexo ali da Castelo Branco, no governo Thompson Flores, enfim. O que eu quero dizer é que o equipamento controverso deles, né, Kelly, como esse, que divide a cidade do seu cartão postal, quando é feito assim de uma maneira que a população não consegue apitar, participar direito, é claro que vai gerar polêmica, é claro que gera controvérsia, como a gente está vendo nessa pesquisa, mais uma vez fabulosa. Espetacular, Muro da Vergonha xingando, derruba o muro de Berlim, mostrou em 75. E daí já era o Vilela em 75 prefeito, ele sugeriu na época que se colocasse flores ali.
Os artistas da cidade, ou alguns... Pintar, né? Pensaram em pintar, em fazer alguma coisa como tem hoje lá, que é uma... né, hoje tem uma parte artística ali, tem painéis, o muro tá bonito hoje, comparado com o que já foi. E a grande enchente de 24 mostrou o seguinte, que o muro funcionou, ele não foi derrubado, nenhum ponto o muro cedeu. O muro ficou, ele tem 3 metros de profundidade, mais 3 para cima da avenida. Então, ele suportaria uma enchente de até 3 metros do Guaíba, né? Chegou em 35 pela medição oficial, que a gente vai precisar consolidar depois. Então o muro funcionou. O problema foram as outras coisas que não funcionaram, como a vedação das comportas, casas de bomba, a água que veio por baixo. Os diques lá. Mas o muro funcionou. E lá na coluna eu conto um pouco mais dessa história. Chocada. Tem até o valor estimado da obra na época e foi feito num convênio entre governo federal, governo do estado e prefeitura. Eu agora só vou chamar de Cortina. A Cortina. O nome certo é Cortina. É Lago Guaíba ou Rio Guaíba. O muro não é muro, é Cortina. Até isso em Porto Alegre, né? O rio é lago. O muro a lagoa é laguna. O muro é muro ou é cortina? Não, agora eu só chamo de Cortina.